Continuando nosso estudo da geometria espacial, na aula de hoje a gente vai fazer o estudo da esfera, calculando a área lateral, a área total e volume. A gente já está acostumado a fazer essas contas, vamos ver que já vai ficar bem fácil de fazer. Então vamos entender o que é a esfera. Então, conceito de esfera. É um sólido geométrico formado por uma superfície curva, contínua, cujos pontos estão equidistantes de um outro ponto fixo e interior denominado centro. Então, imagine que você tem um ponto aqui, ó, e você vai pegar todos os pontos do espaço que tem a mesma distância dele, em todas as direções. Lembrando que se fosse um círculo, a gente chamaria esse ponto de raio, né? Só que aqui a gente está em 3 dimensões agora, ó, em todas as direções, para cima, para baixo, para o lado, aqui para frente, porque aqui é o tridimensional agora. Então nada mais é do que o conjunto de pontos do espaço que tem a mesma distância de um ponto dado. E aí eu posso gerar uma esfera também através de um semicírculo, que a gente chama de esfera de revolução. É o sólido gerado a partir da rotação completa de um semicírculo em torno do seu diâmetro. Vou fazer um semicírculo e vou fixar desse lado aqui, ó, do diâmetro. E vou dar um giro nesse semicírculo. A região que eu vou formar é o que a gente chama de esfera. E esse segmento que tem as mesmas distâncias para qualquer ponto dela é o que a gente chama de raio da esfera. E aí, por conta do tempo, não vai dar para a gente demonstrar as propriedades, mas são bem fáceis de encontrar, né? Como é que eu faço para calcular a área da superfície esférica, né? No sólido a gente calculava a área lateral, na esfera a gente calcula a área da superfície. Então a área da superfície é dada por 4πr ao quadrado. Então na esfera, eu sabendo o raio, eu sei calcular a sua área. E também sei calcular o volume, né? Só depende do nosso raio. Então a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. E aí um exemplo bem simples, né? Eu quero calcular a área da esfera de raio 10 centímetros. Então, eu tenho aqui uma esfera, o raio vale 10, eu quero a área da superfície. A área da superfície, 4πr ao quadrado. Então, basta que no lugar do r eu coloque 10. 4 vezes π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 4, 400π centímetros quadrados. Então, é bem fácil de calcular. E também, se der a área, a gente encontra o raio. E aí, quando a gente fala de esfera, a gente também tem que falar do fuso esférico. O que é esse fuso? É a parte da superfície esférica compreendida entre dois semicírculos máximos com o mesmo diâmetro. Então, imagine que você tem uma esfera e você vai retirar um pedaço. Ou então, imagine que isso aqui é uma laranja e que eu vou retirar um gomo dessa laranja. Essa região que sai é o que a gente chama de fuso esférico. Essa regiãozinha aqui da superfície. Tranquilo? Então é isso que a gente chama de fuso esférico. E aí, como é que a gente faz para calcular a área desse fuso? Bem fácil de calcular. Assim como a gente fazia lá no setor circular para encontrar a área lateral de um cone, aqui também a gente vai fazer nesse fuso esférico. Então tá aqui o fuso, é como se fosse... imagine a laranja como se fosse a casca dela aqui, né? Eu tirasse esse pedacinho. Lembrando que se eu der uma volta completa nela, eu tenho quantos graus? 360 graus. Então essa abertura representa um ângulo que a gente chama de ângulo alfa. E aí tem duas maneiras de calcular. Se o ângulo alfa estiver em graus ou em radianos. Se tiver em graus, vamos lá. Se eu der uma volta completa aqui, eu vou andar quantos graus? 360 graus. E eu vou ter que área da superfície esférica? Vou ter a área da superfície esférica, que é quem? 4πr ao quadrado. Mas o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a área desse fuso esférico. Então, se a volta toda é 360 graus, esse pedacinho aqui representa alfa graus, beleza? Então, 360 representa a área toda, alfa graus representa quem? A área do fuso, que é o que eu quero encontrar. Produto dos meios pelo produto dos extremos.
A área do fuso é igual a 4πr² vezes alfa dividido por 360. Eu posso simplificar o 360 pelo 4, né? E aí a área do fuso dá só quem? πr² vezes alfa em cima dividido por 90 graus. Essa é a área do fuso quando o ângulo aqui estiver dado em graus, beleza? Eu só preciso saber do raio e desse ângulo. Eu consigo encontrar a área do fuso. Agora, se tiver em radianos, a conta é a mesma, só que aqui onde entrar em 60 graus, eu vou colocar 2π. A área é 4πr², aqui é alfa e aqui é a área do fuso. E aí, detalhe, ó, é que quando eu fizer 2π vezes a área do fuso é igual a 4πr² vezes alfa. Aí esse 2π passa dividindo, ó, e 4π dividido por 2π dá só 2. E aí fica r² vezes alfa. Então, se estiver em radianos, eu só preciso do raio e do alfa, ou seja, 2r² vezes alfa. E aí, um exemplo, ó, calcular a área de uma superfície esférica cujo ângulo mede 60 em uma esfera de raio 10 centímetros. Então, quem é a minha área? Na verdade, aqui é a área do fuso, né? Que a questão pede. A área do fuso, πr² vezes alfa dividido por 90. Por que eu estou utilizando essa? Porque o ângulo está dado em graus, beleza? Então, eu tenho o ângulo e tenho o raio, que mede 10. Logo, a área do fuso é igual a π vezes raio ao quadrado, quem é raio? 10 ao quadrado vezes o ângulo alfa, que é de 60 graus, dividido por 90. Então, a área do fuso é igual a π vezes 100 vezes 60 dividido por 90. Simplifica aqui, né? Esses dois zeros. Aqui fica 600π dividido por 9. E aí, dividindo tudo por 3, fica 200π dividido por 3 centímetros quadrados. Então, essa é a área do fuso. Bem fácil de calcular. E aí, o volume da esfera é dado pelo quê? O volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. Ó, a área, 4πr². Volume, 4/3 de πr ao cubo. Então, é bem fácil calcular o volume. E aí, para ficar bem claro, né? Vamos fazer esse probleminha aqui, ó. Uma esfera tem raio 15 centímetros. Eu quero calcular o seu volume, sua área e a área da seção feita a 9 centímetros do centro. Então, ó, tem a esfera aqui e tem o centro, né? Aqui passa um círculo. Se eu fizer uma seção a uma distância do centro, essa seção também é um círculo de raio menor que o raio da esfera. Beleza? Porque o maior raio é esse que passa aqui pelo centro da esfera. Então, quando eu fizer outra seção, eu vou gerar outros círculos. Beleza? Então, sempre que disser que fez uma seção a uma distância x, aqui vai ser um círculo e aqui vai ter essa distância. Essa seção gerou um círculo com um novo raio. Beleza? E aí o detalhe é que essa distância daqui para cá é o mesmo raio da esfera. Por quê? Porque a distância desse ponto para qualquer ponto da esfera é igual ao raio dela. Beleza? Então, primeiramente, quem é o volume? O volume é 4/3 de πr ao cubo. Então, 4/3 de π vezes, quem é o raio? 15. 15 elevado a 3. 15 elevado a 3 vezes 4 dá 3.375 π dividido por 3. Se eu fizer essa continha, o volume dá 1.125 π centímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. Quem é a área? A área é dada por quem? Por 4πr ao quadrado. Beleza? Aqui é a área. Então, a área é igual a 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? O raio é 15. E aí, 15 ao quadrado, 225. 225 vezes 4, 900 π centímetros quadrados. Beleza. Então, a área e volume da esfera é bem facinho, né? A área, 4πr ao quadrado, volume 4/3 de πr ao cubo. Agora, eu quero calcular a área da seção feita a 9 centímetros do centro. A seção é um círculo, então eu quero a área desse círculo,
que é πr ao quadrado, a área de qualquer círculo. Só que esse raio eu não tenho, porque ele é diferente do raio da esfera. Mas perceba que quando eu faço essa seção, esse ângulo aqui ele é reto nesse ponto. Então eu consigo formar um triângulo retângulo de catetos R, 9 e hipotenusa 15. Ou seja, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado. Esse raio não é o da esfera. Esse raio é o raio da seção. Então Rzinho ao quadrado é igual a 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. Então 225 menos 81, 144. Então eu quero só o raio, vou extrair a raiz de 144. Dá mais ou menos 12. A parte negativa não me interessa. Então, raio 12 centímetros. E aí a área da seção é dada por πr ao quadrado, né? Que é a área desse círculo. Ou seja, π vezes 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, 144 π centímetros quadrados. Então, de esfera é assim que a gente calcula a área, volume e a área da seção. Não tem segredo para fazer.